começar a gritar demais, aí os irmãos me avisam também, né? Muito bem, queridos. Existe uma sutil diferença entre servir para quê e servir por quê. A pergunta de servir por quê, ela diz respeito ao resultado do porquê, qual é a causa de servir. E isso é bem evidente, nós servimos porque somos gratos, por gratidão, pela alegria de sermos salvos. A melhor coisa que existe é sabermos que somos salvos. Nada vale mais do que isso. O mundo inteiro é muito pequeno diante da preciosidade de vivermos para sempre com Cristo. Então é claro que isso nos leva a cultuar, a cantar hinos, a orar, a ler a Bíblia, a termos interesse pela obra de Deus, claro. Mas a pergunta é, para quê? É depois disso. O que nós esperamos quando nós nos propomos a servir a Deus? Tem que ter um motivo, tem que ter uma motivação. Nós não fazemos nada sem motivações. Nós andamos por motivação. Ninguém levanta da cama sem um bom motivo. A gente tem sempre uma necessidade, isso é uma necessidade biológica. Essa doença da moda, como é a depressão. A depressão nada mais é do que a ausência de alguns nutrientes que geraram deficiências cerebrais para isso, para tomarmos iniciativas, para tomarmos a iniciativa de defesa, de resposta. A depressão é isso, é a falta de iniciativa química, é um problema, não é um problema emocional, não, é um problema patológico, é a carência de nutrientes no cérebro. Ou seja, se nós não tivermos estímulos, não vamos funcionar direito, precisamos de estímulos. Então a pergunta é cabível, a pergunta ela procede, ela nos intriga. Para que servir a Deus? Qual é a motivação de servir a Deus? Vamos olhar e vamos achar algumas motivações que devem estar, devem ser constantes em nossos corações, porque isso nos alimenta, nos estimula a procurarmos a melhor forma de servir a Deus, procurarmos uma forma qualquer de servir a Deus. Me chama a atenção o apóstolo Paulo dizer que nós fazemos isso para ver se de alguma forma somos úteis. Ou seja, a nossa vida, ela se restringe, nossa vida de crentes, ela tem como propósito a busca por servir a Deus. E é claro que isso tem que ter uma motivação. Quando a motivação começa a ser pequena, começa a ser falha, começa a ter sombras, aí nós começamos a desanimar, nos desestimular. Eu não vou não para lá porque eu já fui domingo, eu já fui de manhã. Então a gente começa a falhar no ímpeto de servir a Deus. O ir para a igreja começa a perder o seu significado, que é por uma questão simples: não termos um porquê servir a Deus. Falta respostas. Então nesse trecho aqui, é claro, irmãos, que a motivação de servir a Deus, ela vai crescendo. Eu ouso dizer que a cada domingo nós temos motivações maiores para servir a Deus. A cada vez que a gente amplia a nossa visão de reino, nós ampliamos também o nosso desejo de servir, a nossa busca por servir a Deus. Aí existe um estigma, nem é um equívoco somente, é um estigma dos pastores, dos missionários, dos obreiros, aqueles que trabalham na igreja, que são tidos como profissionais da religião, né? Isso é um erro, isso não existe profissional religioso. O MEC, eu acabei de estudar agora, o MEC não reconhece pastor, não existe isso, não existe essa profissão. O MEC reconhece o especialista de uma religião, porque no pastor, guru, pai de santo, padre, para o MEC é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Então, não existe essa vertente. O que existe legalmente é o especialista num determinado tipo de religião, e que nós sabemos que também é um equívoco, mas é só um equívoco. O problema é o estigma do pastor, do líder, né?
de achar que ele é especial, que ele é diferente e que eles têm que estar na igreja. Ele não tem que estar na igreja. O missionário não tem que estar no campo. Ele vai para o campo por um motivo. Ele quer algo. O pastor vem para a igreja porque ele quer algo. Todos os crentes devem vir para a igreja em busca de algo. Não é só o porquê, é o para quê também. E Jesus aqui nos dá 3 bons motivos para agitar nossos ânimos, para aquecer os nossos ânimos de servir a Deus. Motivos para servir, para sermos úteis. Aqui, é claro, os apóstolos estavam com uma dificuldade lá, né? A mãe de João e Tiago procurou Jesus para pedir que os filhos dela fossem tratados diferente na igreja. Quando o Senhor estiver no seu reino, eu já tinha uma noção errada de reino, né? Eu queria pedir que meus filhos sentassem um à sua direita, um à sua esquerda, o meu filho fosse o maior do mundo. Pronto, é o que a mãe dele pediu. Aí Jesus foi, corrigiu e acabou. Mas os outros apóstolos ficaram com muita raiva. Não, como é que pode um negócio desse? Aí a gente, trazendo aqui para a nossa realidade, a gente não sabe quem errou mais. Quem pediu para ser destacado ou quem ficou com raiva por causa de quem pediu. Porque todos deveriam ter consciência de que não são, de forma alguma, importantes na obra. A obra em nada depende daqueles que estavam lá querendo servir. A obra de Jesus, a obra de Deus na terra, em nada depende de mim, dos nossos dízimos, do nosso esforço, em nada. Deus não é dependente de ninguém. Deus não precisa de ajudadores, não precisa de colaboradores, não precisa. A gente tem isso é uma questão humana, a gente tem essa ideia de que uma obra precisa de muitos colaboradores. A obra de Deus não. Aliás, se os anjos não militassem pelos seus santos, nós nem mesmo estaríamos aqui. Nós somos dependentes do Senhor. A obra de Deus não depende do homem. Deus permite ao homem o privilégio de participar. É diferente. Deus permite a nós tão pobres, somos pobres, não é? Somos, se a gente comparar as nossas posses com o rei, dono de todo o universo, nós não temos nada. Nós temos migalhas que o Senhor nos concede para que nós sobrevivamos. Então, os nossos dízimos e ofertas não são o sustento da casa de Deus. Claro que não, meus queridos. É um privilégio nosso poder participar disso, e vem isso pelo amor do Senhor. Ele nos ama como filhos, e filhos são como os príncipes, né? Os príncipes é que sustentavam os serviçais, os reinos, e o Senhor nos olha como filhos e permite que nós participemos da manutenção da obra dele. Não é porque Deus precisa. A gente vê de vez em quando ensinamentos tão equivocados em relação a dízimos, né? Em relação a ofertas, em relação ao trabalho. Se eu não fizer, quem fará? Essas perguntas tolas, às vezes ecoam nos corredores de igrejas, e eu sei a resposta. Se eu não fizer isso aqui, Deus vai enviar outro muito melhor do que eu para fazer. Se eu não tocar aquele violão, outro vai tocar muito melhor do que eu. Porque nenhum de nós é maior. Na igreja não tem ninguém maior. Aí aqui Jesus pega, quando ele vê o que está incomodando os discípulos, e traz eles. O texto, a expressão, o versículo é muito bonito, quando Jesus chamou, vem cá, vamos conversar a respeito, vamos entender o que é que está acontecendo. E ele usa como exemplo o mundo. Lá no mundo é assim mesmo. Um é maior, o outro é menor, e todo mundo tenta ser maior, inclusive diminuindo os outros. É assim que a sociedade se faz. Mas ele disse de uma forma bem clara: não é assim conosco. Não é assim dentro da igreja. Na igreja é diferente. No reino de Deus, lá quando a gente chegar no reino maravilhoso, tudo bom, e vai funcionar desse jeitinho aqui. Então Jesus pega e mostra
o para quê, o que deve nos motivar a servir, por que a gente deve buscar o serviço de Deus. Vamos voltar aqui aos 3 últimos versículos que lemos. O 26 nos diz: não é assim entre vós, pelo contrário, é o contrário do mundo. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Aqui nós temos o primeiro benefício de servir a Deus: crescer. Só cresce quem serve a Deus. Crescer como? Espiritualmente, e em decorrência disso, em todos os demais aspectos. Só cresce intelectualmente quem cresce espiritualmente. Só cresce materialmente quem cresce espiritualmente, porque daí decorre o crescimento intelectual, o crescimento de sabedoria. Só cresce como homem e como mulher, em dignidade, em respeito, em sabedoria, quem cresce espiritualmente. E o segredo para crescer espiritualmente é servir a Deus. Não tem outro meio de crescer espiritualmente. Aquela ideia de que estudar a Bíblia e conhecer profundamente a Bíblia nos faz crescer, não, meus queridos. Ler a Bíblia é uma das maiores virtudes dos crentes, mas não é isso que nos faz crescer. Quantos foram os crentes analfabetos? Mais da metade dos apóstolos eram analfabetos, e eles cresceram porque serviram. Então a gente serve a Deus. Um dos grandes motivos de servir a Deus é o nosso crescimento, é crescermos. Aí é claro, né? A gente pensa, como é crescer espiritualmente? O que significa crescer espiritualmente? Significa ter poder, fazer milagre? Não. Crescer espiritualmente é fazer a vontade de Deus, é crescer naquilo que Deus espera que cresçamos, é se tornar cada vez mais servo, subserviente, obediente. A obediência a Deus é uma prova de maturidade, é uma prova de ter crescido. E não é possível crescer sem servir a Deus. A nossa sociedade nos ensinou o contrário. Por isso que Jesus está dizendo: com vocês é o contrário do mundo. E a gente acha que quem cresceu é aquele que não precisa servir, né? Que é como o mundo ensina. Nós crescemos, aprendemos isso desde criancinhas, mas agora não somos mais criancinhas, somos homens e mulheres de Deus, e precisamos encarar de frente, assimilar a nossa nova realidade. Crescer significa servir. Eu preciso buscar servir a Deus. Não existe, irmãos, meios de servir a Deus senão pela obra de Jesus. Aqui na terra, o único meio de servir a Deus é na obra de Jesus. Jesus disse que não há nenhum outro meio de chegar a Deus senão por Ele. Ele é o caminho, não é isso? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém serve a Deus senão pela igreja. Sabe aquele impulso que a gente tem? Não, eu vou ser bonzinho, vou dar pão lá para o pobre, roupa, no orfanato. Tem um monte de coisa assim, né? Essas ideias sociais de fazerem coisas boas para a sociedade. Isso é muito bom, mas tem SUS que faz, tem muitas instituições que fazem. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é colaborar com a obra de Jesus e nada mais. Não tem nenhuma outra forma de servir a Deus senão sendo útil à obra de Jesus. Portanto, para crescermos, temos que nos agregar a uma igreja, a um grupo unânime que busca fazer a vontade de Deus. Nenhum outro meio de crescer, queridos. Então, a primeira motivação que nós encontramos aqui no ensinamento de Jesus é que para nós crescermos, nós precisamos servir a Deus. E aí é claro, né? O crescer se torna uma motivação para nossas vidas. Eu quero crescer. É bom crescer. Eu reconheço quanto eu cresci. Eu me lembro quando eu assumi o compromisso com Jesus. Quando eu assumi que seria um pregador, sofrendo, porque eu sou tímido, né? Mas eu me lembro como é que eu pensava, como é que eu agia.
Glória a Deus, eu cresci muito, mudei muito, graças a Deus, e quero mudar mais. Eu não sei quanto tempo vou viver, uns 30 anos, 40, a gente pode vir até 120, né? Eu não sei quanto tempo ainda vou, mas eu quero estar crescendo. Eu não quero chegar, se eu chegar aos 120, eu não quero chegar como estou hoje. Eu quero chegar bem melhor, mais útil ao Senhor, e para isso eu tenho que servir. Servir a Deus, não é servir aos olhos humanos, é servir ao que Deus quer, ou seja, na obra de Jesus. É servir aos irmãos, é ser o servo dessa casa, do que nós reconhecemos a obra de Deus. Então aqui nós encontramos a primeira motivação para servir a Deus, que é crescer. A segunda nós encontramos no versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, o que significa isso? Significa ser o primeiro entre vós, é o maioral? Será que é aquele que manda? Não, queridos. O primeiro entre vós é aqueles que assumem cargos, aqueles que dirigem departamentos. Vamos usar como exemplo aqui qualquer departamento da igreja, a EBD, vamos ter daqui a pouco. Todos nós somos servos da EBD, não é isso? Mas temos aquele que dirige a EBD, temos aqueles que são os professores da EBD, temos aqueles que colaboram de formas diferentes, que fazem com que a EBD funcione. São os primeiros entre nós, e esses, para que eles sejam os primeiros, eles têm que fazer o quê? Servir a Deus. Servir a Deus como? Servindo aos irmãos. Jesus foi bem específico quando diz: seja ele o vosso servo. É você e eu reconhecermos esse aquele irmão como nosso servo, e não como nosso chefe, e não como nosso líder, e não como nosso maioral, nosso especialista, como nosso querido. Não, é o nosso servo, é aquele que está sempre pronto para atender, é aquele que diz sempre sim, é aquele que sempre atende o telefone, é que a gente sempre sabe onde ele está. Esse é o nosso servo, aquele servo que eu tenho que tomar cuidado para falar que ele está ouvindo, porque esse não é meu servo, ele é meu chefe, ele é meu senhor, ele é ajudante do Senhor. Mas o servo é aquele que eu reconheço como servo, é que você reconhece. Quem é que você reconhece como servo? Este é o que está servindo a Deus. E o rei não reconhece ninguém como servo, não tem ninguém servindo a Deus. Porque nós precisamos identificar os nossos líderes como humildes. Porque Jesus está dizendo que os nossos líderes são mais humildes do que todos. Aqueles que nos lideram são justamente aqueles que estão sempre à nossa mão, sempre ao alcance, que são acessíveis. É fácil identificar os nossos líderes. Não é pela roupa bonita, não é pelo que fala mais bonito, não. É aqueles que estão sempre prontos a atender, que nunca dizem talvez, nunca não podem, sempre podem. São servos. Servo não tem outro compromisso, o servo só tem compromisso com os seus servidos. Então, quem quiser ser o primeiro dentro da igreja, vamos nomear os primeiros. Quem quiser ser diretores de departamentos, quem quiser ser diácono dentro da igreja, quem quiser ser pastor, missionário, zelador, todos os cargos da igreja são importantes. Quem quiser ser qualquer coisa na igreja, sirva aos irmãos. Demonstre que está aqui para servir. Eu quero demonstrar que estou aqui para servir. Tenho dificuldade com isso, todos nós temos. É difícil a gente demonstrar o que a gente aprendeu, o que a gente entende da palavra de Deus. É difícil, porque nós temos uma educação contrária ao que Jesus está dizendo. Portanto, vamos nos esforçar para demonstrar que nós queremos servir, porque não basta dizer eu sou servo, nós temos que ser reconhecidos como servo. Reconhecido por quem? Por aqueles a quem servimos. Servimos aos irmãos e irmãs, servimos aos servos de Jesus, servimos na obra de Jesus. E é isso que vai fazer com que nós sejamos primeiros.
tenhamos destaque. O destaque dentro da igreja não é o maior, não, é o menor. Aquele lá é o menor, é por isso que ele se destaca. É o ensinamento do Senhor, que é difícil. Não é do jeito que a gente queria, não é do jeito que a gente imagina, mas é a realidade bíblica. É por isso que ser uma igreja bíblica hoje em dia é difícil. É muito mais fácil ser uma igreja social, uma igreja que tem padrões sociais, mas ser uma igreja que tem padrões bíblicos é difícil, porque a gente vê seus líderes curvados, a gente vê seus líderes de joelhos, a gente enxerga líderes verdadeiros quando eles dizem sim, quando estão sempre prontos a atender, desejam atender, procuram o que fazer para atender. Esses são os líderes que o Senhor colocou em sua igreja. E por fim, nós temos lá no último versículo uma outra motivação maravilhosa para buscarmos servir a Deus, porque Jesus diz assim, tal como o Filho do Homem, porque Ele é um servo, nós somos cristãos, é lógico que devamos desejar ser iguais a Jesus. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. O dono de todas as coisas veio para servir. Então, quem quiser ser um cristão útil, deve procurar servir. O cristão é aquele que se parece com Jesus. É aquele que lava os pés dos discípulos. Lavar os pés dos discípulos não é como tem uma igreja lá, uma igreja católica, lá em Sorocaba. A igreja do lava-pés, o nome do bairro é Lava-Pé, eu acho que é o carro da igreja. E eles têm lá uma celebração, junta gente, vem gente de toda a cidade, porque o padre vai lavar o pé de algumas pessoas lá, e tem uns que são sorteados, tem um grupo lá, e o padre lava o pé. Aí aquilo ali na cabeça dos religiosos lá, estão sendo iguais a Jesus. Os irmãos também pensam assim, será que eu tenho que lavar o pé? Eu tenho que lavar o pé da sua vida? Não, é claro que não é isso. Jesus deu um exemplo, Ele não disse faça isso, Ele disse nós temos que servir ao outro. Ele era o Senhor e veio para servir aqueles que foram salvos por Ele, que pertencem a Ele. Então nós, eu, você, se quisermos parecermos com Jesus, temos que começar a procurar o que eu faço para servir o Luciano. O que eu tenho que fazer para servir a irmã Joel, para servir meu irmão, minha irmã? Como é que eu posso ser útil de alguma forma? Quando eu puder ser útil, quando tiver uma oportunidade assim de ser útil, eu consegui lavar o pé dele. Eu consegui fazer algo muito parecido, próximo do que Jesus fez. Então, queridos, servir a Deus significa parecermos com Jesus. Venha para cá. Mas para chorar tem que ser ali, Vamos falar? Vamos falar ou vai ficar aqui? Vamos lá. Tem que chorar. Fica, irmão. Agora vai ficar preocupado, pensando aí. Quer vir? Está rindo. Muito bem, queridos. Voltando ao nosso assunto, entendemos claramente que somos cristãos. Cristãos são aqueles que transparecem o que Jesus é. Eu sou o que sou hoje porque Jesus me transformou e você também. Então, o mundo precisa ver em nós que nós somos parecidos com Jesus. E para isso, é claro, a gente tem que começar a parecer com Jesus aqui, dentro da igreja, dentro da obra dele. Senão, nós somos diferentes de Jesus. Quando a gente quer ser servido, quer mandar, nós não somos cristãos. Podemos até ser religiosos, tem religião que é assim, né? Mas cristão não. Cristão é aquele que agradece a Deus quando é convidado para varrer. Aquele que louva a Deus quando tem a oportunidade de passar um pano no chão. Tem a oportunidade de pregar. Não tem diferença passar o pano no chão e pregar. Eu estava vendo
falei, joguinha, cuidando. Tanto faz passar o pano no chão como pregar diante do Senhor, é a mesma coisa. É só servir na obra de Deus, não importa em que função, em que atitude, não importa como, às vezes de joelho orando, de forma simples, de forma invisível, mas o Senhor está vendo. Então, meus queridos, servir a Deus é para crescermos, para sermos melhores diante de Deus, para sermos úteis aos irmãos. A Deus nós não vamos conseguir ser úteis, somos pequenos demais para sermos úteis a Deus, mas podemos ser úteis aos irmãos, e podemos nos parecer com Jesus quando a gente se dedicar, se empenhar ao serviço da sua obra. Então, meus queridos, que Deus nos capacite, nos anime, nos dê empolgação para procurarmos o que eu faço para servir. Quando essa pergunta estiver preenchendo nossas orações, o Senhor vai começar a trabalhar no ministério e todos seremos a cada dia mais usados pelo Senhor. Amém? Amém. Então vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de crescer, de servir aos irmãos e de sermos parecidos com Jesus. Só nós temos essa oportunidade. Oremos então.